Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. É um privilégio poder mais uma vez ministrar a Palavra de Deus através do rádio. Hoje eu quero falar sobre uma das maiores necessidades do momento, possivelmente uma necessidade em sua vida, em seu coração, neste dia. A necessidade de ser confortado, de ser consolado. Nunca vivemos em uma época em que as pessoas estão com os corações tão quebrados, carregando um grande peso, passando por provas difíceis e problemas de todos os tipos. Alguns de vocês que estão nos ouvindo hoje precisam desesperadamente ser confortados. E é sobre isso que vamos começar a estudar hoje. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por este espaço. Obrigado por poder estudar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada ouvinte que nos acompanha no dia de hoje. Abençoe suas vidas, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Dê a eles cura, dê a eles sustento, ânimo, conceda a cada um refúgio, fortaleza e consolo. Nós oramos por aqueles que ainda não te conhecem, que neste dia possam tomar essa decisão de aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, este mundo tem muito pouco a oferecer para aqueles que estão em angústia e dor. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem, não desanime, ou mantenha a cabeça erguida, nós estamos torcendo por você. Nós ouvimos expressões semelhantes de pessoas em todo o mundo, tentando nos consolar quando estamos passando por um momento difícil. No entanto, depois de ouvir estas palavras, o vazio e a incapacidade de proporcionar verdadeiro consolo é evidente. Talvez seja esse o melhor consolo que o mundo pode oferecer. O triste é que muitos cristãos professos parecem não ter encontrado algo melhor para dizer. Existem muitas circunstâncias que podem criar em nós uma sensação de fraqueza e frustração. Às vezes você está cheio de medo. É possível que você esteja passando por isso agora. Eu não sei exatamente o que está acontecendo com você, mas como pastor, muitas pessoas me procuram e contam os seus medos, muitos com depressão ou condições físicas adversas por causa das preocupações. Eles estão sofrendo, eles estão doentes e precisam ser consolados em momentos como este. Há aqueles que perderam seus empregos e estão passando por sérias dificuldades financeiras. Também existe a preocupação que temos em relação ao irmão que amamos e que se afasta da fé. Existem muitas razões pelas quais as pessoas se sentem tristes e precisam ser consoladas. Talvez você esteja se sentindo assim agora, enquanto está ouvindo o programa. Se você está triste, se você está deprimido, que o Espírito de Deus possa trazer sua verdade preciosa para confortar o seu coração. Por isso, preste atenção agora e compartilhe comigo algumas das bênçãos da Santa Palavra de Deus. Estar desanimado ou triste não significa que você está mal espiritualmente. O fato de que o sol não está brilhando agora não significa que está nublado com nuvens pecaminosas. Na vida cristã, há luz e sombras, assim como na vida de uma pessoa que não conhece a verdade. Se você está passando por águas turbulentas, você não está necessariamente sendo julgado por Deus, nem sua situação presente é de disciplina. Talvez o que você precisa é de consolo. E deixe-me dizer uma coisa, amigo. Nosso Pai Celestial deseja consolá-lo. Por isso, considere, no silêncio do seu coração, em sua oração, o que a Palavra de Deus tem a dizer. Eu tenho certeza que você vai encontrar consolo. Em 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4, Deus é chamado de o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Agora, como Deus nos consola? Eu gostaria que você visse comigo 4 maneiras pelas quais Deus consola seus filhos. Primeiro, temos o consolo das Escrituras. Segundo, o consolo do Espírito Santo. Terceiro, o consolo dos santos. E, finalmente, o consolo da segunda vinda. Primeiro vamos ver o consolo das Escrituras.
Romanos 15:4 diz, aqui o apóstolo Paulo nos assegura que, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Agora, se a sua Bíblia está aberta em Romanos 15, versículo 4, sublinhe aí as palavras consolação das Escrituras. E que declaração tremenda! E que bom que nós temos algo assim. Eu tenho visto muitos crentes desolados. Tenho visto crentes com necessidades financeiras. Eu tenho visto crentes que foram mal compreendidos por outros crentes. Conheço cristãos que sofreram pela morte de um ente querido, mas que têm encontrado consolo diário na palavra de Deus. Agora um ponto de partida para isso. Primeiro, cada um de nós deve examinar o seu próprio coração e encontrar o que nos deixou no estado de sofrimento e angústia. Você primeiro precisa saber qual é a causa. No Salmo 42, versículo 5, Davi disse, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Isso é o que devemos fazer. Examinar nossos corações e perguntar, o que me trouxe a esse estado? E quando descobrimos o que nos deixou abatidos, então poderemos contar com o consolo das Escrituras para nos fortalecer. Por exemplo, o Salmo 37, versículos 23 e 24 diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Que palavras de segurança nos dão as Escrituras? Os passos do homem são confirmados por Deus. Suponho que você esteja passando por uma prova difícil e não vê nenhum pecado que possa ter causado que toda a situação seja um juízo de Deus. Você pode ter certeza, amigo, que os passos do homem são firmados por Deus e podemos nos deleitar nos caminhos do Senhor. Se cairmos em desânimo, não permaneceremos caídos. Deus vai nos levantar com a sua mão. O apóstolo Paulo teve seus momentos de desânimo. Ele escreveu em 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mas se você olhar, antes de relatar sua condição, ele disse no versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Embora possamos ser pressionados pelos acontecimentos ou perseguidos por pessoas, não há poder que possa nos destruir. Deus quer mostrar a excelência de seu poder e do seu esplendor em nós, para que nós, como seus filhos, sejamos imortais, até que o propósito eterno de Deus se cumpra em nossas vidas. É bíblico, amigo. Por isso, é reconfortante saber que as aflições deste tempo presente não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Agora, como saber disso? Somente lendo as Escrituras, somente lendo a palavra de Deus. Você percebe o valor e a importância do nosso tempo de leitura e meditação diária na Bíblia? O consolo das Escrituras. Vamos ver outro versículo do apóstolo Paulo. Ele escreveu para a igreja em Filipos, da prisão de Roma. Seu corpo carregava as feridas da surra brutal em Filipos e ele foi consolado. E passa a nos consolar com esse mesmo incidente, pois ele escreve, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Querido irmão em Cristo, o que o trouxe a este estado de desesperança? Você está enfrentando necessidade financeira? Filipenses 4:19 diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Encontre o consolo nas Escrituras. Você tem alguma necessidade espiritual ou emocional? Então repita esse versículo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deixe-me perguntar algo. Você perdeu um ente querido recentemente? Uma mãe, um pai, um cônjuge, um filho ou uma filha? Somente podemos ir para as Escrituras. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim
estaremos sempre com o Senhor. Este capítulo 1 Tessalonicenses 4 conclui com uma declaração notável. Preste atenção. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, se você está com o coração pesado agora, porque Deus tomou algo ou alguém de sua vida, olhe para o alto. Busque o consolo na palavra de Deus. Deixe-me perguntar uma outra coisa. Você está com dores no corpo? Você tem uma doença que parece ser incurável? Bem, também há consolo nas Escrituras. 1 Coríntios 15:52 diz: e nós seremos transformados. Graças a Deus por essa verdade confortadora. 1 João 3:2 diz: seremos semelhantes a Ele. Ah, amigo, que estas maravilhosas promessas da palavra de Deus que vêm de nosso Pai Celestial possam servir de consolo ao seu coração no dia de hoje. Apesar da adversidade, você pode ser feliz, pode ter esperança através do consolo das Escrituras. Não deixe de lado a leitura da palavra. A tormenta e a tempestade podem escurecer as coisas. Podemos não ver o sol brilhar, nem as estrelas, por muitos e muitos dias, e a esperança começa a desaparecer. Mas Deus nos exorta a termos bom ânimo. Atos 27:5 diz: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O apóstolo Paulo passou por provações, mas nunca deixou de crer em Deus. Paulo sempre mostrou coragem e esperança. Você quer saber qual o segredo do otimismo de Paulo? Quer ter a calma e a confiança que ele tinha? Bem, aqui está o segredo. Paulo conhecia e cria na palavra de Deus. Este é o consolo das Escrituras. Através da sua palavra, Isaías diz: o Senhor consolou o seu povo. Isaías 49:13. A tranquilidade no meio das provações e tribulações só é possível quando o cristão tem um superávit de uma fé firme e forte, na qual ele pode descansar em qualquer emergência da vida. A fé é uma poderosa fortaleza diante de qualquer provação. Portanto, todo cristão deve criar reservas de fé e fortalecê-la. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, como diz Judas, capítulo 20. Você percebe, amigo? Não precisamos de muita fé para continuar quando tudo está bem e o sol brilha em seu esplendor. Mas é preciso muita fé para andar no meio da tempestade quando tudo parece sombrio. Sua fé pode suportar a notícia de uma doença súbita? Será? Como recebemos a notícia de que um ente querido morreu? Bem, talvez os dias tenebrosos podem estar ao virar da esquina. Então, o que devemos fazer? Devemos usar cada oportunidade para fortalecer e aumentar a nossa fé. E nós podemos fazer isso ao estudar, ao ler e memorizar a palavra de Deus. Como podemos fazer isso? Romanos 10:17 diz: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Recentemente eu li o depoimento de um prisioneiro de guerra que foi mantido em cativeiro pelos norte-vietnamitas. Ele tinha um Novo Testamento, a palavra de Deus, e durante esse tempo preso no Vietnã, eles deixaram ele ficar com este Novo Testamento. O soldado testemunhou depois sobre o consolo que encontrava todos os dias ao ler a palavra de Deus. Contou que várias vezes ele leu o Salmo 23. E isso afirmava cada dia que o Senhor era o seu pastor, que o Senhor estava com ele e o confortava. Agora, como podemos encontrar consolo em uma situação assim sem a palavra de Deus? Não devemos deixar de ler e meditar na palavra de Deus. Este programa tem como finalidade incentivar você a estudar a palavra de Deus. Eu nunca estive em uma situação tão difícil como um prisioneiro de guerra, mas também passei por tempos difíceis em meus 46 anos de experiência cristã e posso dizer que, mais de uma vez, eu recebi o consolo de Deus na sua palavra. Momentos em que eu perdi um membro da família ou um amigo, durante as noites sem dormir, minha mente automaticamente lembrava de versículos que eu tinha memorizado e lido semanas ou até meses antes. E o Espírito de Deus trouxe à minha mente essas passagens e, através delas, ele me consolou. Não há consolo comparável ao consolo que recebemos das Escrituras. Não há nada que possa confortá-lo e dar essa paz que a palavra de Deus nos dá. Gaste menos tempo lendo outros livros, revistas, vendo televisão e dedique mais tempo para ler e estudar a santa palavra de Deus. O consolo das Escrituras
Vamos ler esse versículo novamente para que você não se esqueça. Romanos 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Leia e estude a Bíblia todos os dias. Os bereanos se distinguiam dos de Tessalônica porque examinavam as Escrituras diariamente. Não deixe passar um dia sem ler a palavra de Deus. A palavra o purificará e o fortalecerá para enfrentar qualquer circunstância na vida. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. O Senhor Jesus orou em João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Pedro 2, versículo 2 nos exorta: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A Bíblia vai fortalecê-lo para enfrentar todas as circunstâncias desta vida. Leia sua Bíblia todos os dias. Agora vamos para o segundo meio de consolo. O primeiro é o consolo das Escrituras. O segundo é o consolo do Espírito Santo. Existe um pequeno livro publicado por Daniel Steele, no qual um capítulo é intitulado Caminhando na Consolação do Espírito Santo. Esta mensagem tem uma base bíblica, Atos 9, versículo 31, onde lemos: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E o que significa isso? Bem, antes do Senhor Jesus subir ao céu, para a presença do Pai, ele deu uma promessa aos seus discípulos, em João 14, 18, dizendo: não vos deixarei órfãos. Cristo não deixaria seus seguidores sozinhos, sem consolo. Ele disse que não os deixaria órfãos, mas que enviaria o Consolador. João 14, 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mais uma vez, no versículo 26 do mesmo capítulo de João, o Senhor disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Havendo falado aos seus discípulos da sua partida, prometeu consolá-los. Ele disse que enviaria o Espírito Santo Consolador. Veja, ele os deixaria e, em certo sentido, eles ficariam sós. Deixe-me perguntar algo. Você já se sentiu só? Alguma vez você já se sentiu realmente sozinho? Conheci recentemente uma viúva de 76 anos e ela me disse: irmão Strauss, você não pode imaginar como eu me sinto sozinha. Fui casada por mais de 50 anos, eu tive um casamento bonito, mas Deus levou meu marido e agora eu estou sozinha. E então eu disse: você não está sozinha. Você tem as Escrituras Sagradas, a Bíblia, e tem o Espírito Santo que habita em nós. Então ela ficou feliz e disse: é verdade, tem razão, e talvez eu tenha pecado em não compartilhar mais tempo com Deus e a sua palavra. Bem, voltando à promessa de Jesus aos seus discípulos, em João 14, versículos 16, 18 e 26, é claro que esta promessa não servia de consolo para aqueles que não conheciam Jesus, mas ele estava falando com os seus discípulos. Jesus nunca quebrou uma promessa, e devemos levar em conta também que o Consolador, o Espírito Santo que viria, era Deus em outra pessoa da Trindade. Você percebe a maravilhosa provisão de Deus para nós? Na pessoa do Espírito Santo? Na pessoa do Espírito Santo. Este é o Consolador que aqueles que não são salvos não conhecem, simplesmente porque eles não têm o Espírito de Deus. Aqueles que não são salvos são controlados pelo seu próprio espírito ou por um espírito maligno. Mas o crente, esse tem o Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e capítulo 6, versículos 19 e 20, lemos: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meu querido irmão em Cristo, o Espírito Santo habita em você. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito de Deus, habita em você. Ele foi enviado para nos consolar em tempos de angústia e tristeza.
Essa é a maneira pela qual nosso Pai Celestial nos dá o descanso e a paz. E Ele não trabalha como o mundo faz. Tudo que os nossos amigos do mundo podem fazer ou dizer não significará nada para nós se não nascermos de novo e tivermos o Espírito Santo habitando em nós. Há momentos em que o crente precisa de consolo. E porque Deus é a verdadeira fonte de consolo, os homens devem buscá-lo. Este consolo remete ao sangue da aspersão, o Santo dos Santos. Deus é eterno, portanto a fonte do consolo nunca seca. Se buscarmos consolo em riquezas, posses, prazeres, livros, amigos ou TV, logo vamos perceber que este rio seca. Devemos deixar de buscar consolo nas coisas temporais desta vida e buscar consolo no que é eterno. O Deus de toda a consolação habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que quando o Espírito da verdade vier, habitará em nós para sempre. Portanto, ouça, amigo. A morte pode levar um ente querido, mas nenhum poder na terra pode tirar o Espírito Santo que habita em você. Ele é o nosso Consolador, Ele é o seu Consolador. E sua presença nos livrará da solidão, nos fortalecerá em nossas enfermidades. Sua presença nos ensinará em nossa ignorância e nos guiará até a verdade. Agora, se queremos experimentar o consolo de Deus, devemos ter o Espírito Santo habitando em nossas vidas. E todos os crentes, todas as pessoas que nasceram novamente, essas têm o Espírito Santo habitando nelas. Você observou que Jesus disse que o Espírito Santo vai nos trazer à mente as coisas que ele ensinou? Agora, não podemos experimentar o consolo das Escrituras se não tivermos o consolo do Espírito Santo. As Escrituras e o Espírito Santo estão ligados. Um dos ministérios do Espírito Santo é nos consolar através das Escrituras. Existem muitos cristãos que precisam de consolo e confundem uma experiência emocional com a consolação do Espírito. As experiências emocionais são um consolo falso. Teremos muito mais consolo lendo a Bíblia e permitindo que o Espírito Santo aplique as verdades da Bíblia em nossos corações. Muitos de nós, em momentos difíceis, já passamos pela experiência de sermos convidados para casas de amigos que fizeram um evento social para nos fazer sentir melhor. Mas quando voltamos para casa, descobrimos que a solidão e a tristeza ainda estão presentes em nós. Mas a palavra de Deus está sempre ali. E nós podemos encontrar recursos infinitos de consolo. E esses recursos encontramos através do ministério do Espírito Santo. Enquanto Jesus estava com seus discípulos, eles foram consolados. Nosso Senhor sabia disso, por isso ele proveu para o nosso consolo o Espírito Santo, que tomou o lugar de Cristo. Jesus disse em João 15:26, mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Na pessoa do Espírito Santo encontramos o consolo divino. Bem, o nosso tempo acabou por hoje, vamos continuar estudando sobre isso no nosso próximo programa. Como encontrar o conforto em tempos de angústia. Eu tenho certeza que esse estudo vai ser uma bênção para a sua vida da mesma forma que está sendo uma bênção para a minha vida também. Muito obrigado por sua audiência, que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa. Até